2 Coríntios, capítulo de número 3. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém? Somente até aí. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero esse velho. Deixa Deus te usar. Coloca muito alto. Amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta retórica, tá? A pergunta retórica é aquela que você sabe a resposta. Eu sei qual é a resposta, mas eu quero que você responda. É fácil servir a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não é fácil servir a Deus, né? Alguns ficaram com receio de dizer, não é não. É muito difícil. É muito difícil porque nós lutamos contra uma natureza. Lutamos contra uma regra. E algumas regras podem ser quebradas. Podem ser violadas no bom sentido. Podem ser mudadas. Algumas regras podem ser mudadas. Mas o difícil está aí. Justamente em mudar essas regras. Em violar essas regras no bom sentido. Em transformá-las no bom sentido. Nós sabemos que servir a Deus não é fácil. Lutamos contra uma natureza, contra regras que regem o mundo desde a queda do homem. A natureza humana. Desde quando o homem se afastou de Deus, essas regras, elas tentam ser transformadas na nossa vida. De todas as formas possíveis. Elas tentam ser transformadas. Mas é justamente por esse motivo que nós sofremos. Por esse motivo que nós somos afrontados. Por esse motivo que existem guerras internas no nosso coração, na nossa mente. Falando de uma maneira muito direta e objetiva. É por esse motivo. Porque a nossa essência humana, ela não aceita essa mudança. E para alguns essa mudança ainda é mais difícil. De tão condicionado que a pessoa é a uma realidade. Tente tirar algo de você que você quer muito, que você gosta muito. Certamente vai lhe causar sofrimento. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo simples, pequeno. Mas tem pessoas que não conseguem ficar sem café. Se fica sem café, parece que fica doente. A minha irmã é assim, eu tenho uma irmã que é assim, né? Ela é dependente da cafeína, né? E nisso, se tirar dela, se acontecer uma situação dela não tomar café, é uma luta para ela. Mas isso é muito pouco perto de outras situações que nós vivemos. E que é difícil arrancar isso de nós. É muito difícil. O nosso corpo pede uma coisa, o nosso espírito pede outra. E a palavra do Senhor, ela é bem clara em falar isso. Nessa luta, carne e espírito. Nessa luta entre o corpo e o espírito. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos andar em espírito e não satisfazer os desejos da carne. E a satisfação da carne normalmente está associado com o pecado. A satisfação da carne normalmente nos afasta da presença de Deus. Então eu pergunto para você, por que nós temos a mania de complicar ainda mais aquilo que já é difícil?
vamos analisar nossa vida. Por que nós temos a mania de tornar mais difícil aquilo que já é difícil? Cristo, se a gente for olhar o ministério de Cristo na terra, o que Jesus fazia? Com exceção dos milagres, tá? Vamos separar um pouquinho os milagres, mas o que Jesus fazia? Ele caminhava de um lado para o outro, pregando a palavra. Se você colocar de lado os milagres, não excluir, tá? Não é isso. Mas avalie isso, porque Jesus, sendo Deus, ele veio caminhar na terra para ensinar e fazer isso. Mas vamos olhar o que Jesus fez com exceção dos milagres. Pregar a palavra. Ele caminhava de um lado para o outro, pregando a palavra, falando do amor de Deus. E sempre no meio ali tinha um milagre, não é verdade? Qual é a dificuldade disso? Eu pergunto para você, responda para você mesmo. Qual é a dificuldade disso? De eu sair daqui para ali para pregar a palavra? Eu não consigo enxergar. Se não for os elementos, tipo muito sol ou muita chuva, né, um local de difícil acesso, é só se deslocar de um lado para o outro e pregar a palavra, não é verdade? Nós é que temos a mania de complicar aquilo que já é difícil, que já tem as suas dores, já tem as suas dificuldades, já é uma luta constante de eu ter que levantar de madrugada e o corpo está pedindo para ficar na cama. Quem não passa por isso, meu irmão, você está no ambiente errado. Porque todo crente que faz propósito para levantar de madrugada, ele levanta de madrugada lutando contra a carne. O espírito acorda, mas o corpo está pedindo para ficar na cama. Não é verdade? É uma luta. Meus irmãos, nós estávamos numa campanha há um tempo atrás, que eu com uma alergia muito forte, mas eu tentando vencer a campanha, eu dormi de joelhos. Eu dormi de joelhos. Sabe, numa posição em que eu escorei a testa, os cotovelos e o joelho, eu dormi. Imagine isso. Aí a gente tem que voltar a oração todinha, porque parece que não valeu de nada. Quem é que não passa por isso? Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil vencer a carne. Mas aí vem a palavra do Senhor que nos ampara para vencer. Essa luta, ela é vencida em Cristo. E eu gosto de usar muito a metáfora, a figura de linguagem, eu gosto de usar muito a do músculo. Que se você for sedentário, aquele músculo ele vai ficar ali, mas se você exercitar ele vai crescer. Mas pare de exercitar, ele vai voltar para o que era. Exatamente assim o reino espiritual dentro de nós. Se nós não mantermos em prática, lutando contra o desejo de ficar na cama, ou o desejo de não orar, porque até o gesto de orar é uma luta. Quando você vai orar, não demora muito, você está, Senhor meu Deus e meu Pai, tem que pagar não sei o que, tem que pagar não sei o que, tem que fazer não sei o que, eu não posso esquecer de fazer tal coisa, eu tenho que lembrar não sei quem. É só o pastor que vive isso? Ô Senhor, me perdoa, Senhor meu Deus e meu Pai, volta a oração de novo. Sabe, não é fácil, você vive isso. Mas Deus, Ele, em Cristo, Ele disse, olha, você vai ter aflição, e a aflição não é só afronta que você passa por intermédio de uma outra pessoa. É esse tipo de afronta espiritual aí, que Deus, Ele confirma a vitória. É por isso que Ele diz aqui no versículo de número 3, Ele diz, vocês manifestam que são carta de Cristo produzidas pelo ministério, escritas não com tinta, mas em tábuas de carne, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, dos corações. Ele está falando de um povo separado, Ele está falando de um povo escolhido, mas que a ponto dele falar isso aqui é porque o povo ainda não despertou para isso. Ele é separado, é escolhido, mas parece que vive num mundo em que não entendeu ainda que essa pessoa ela é separada, ela é escolhida.
Porque a partir do momento que nós entendermos o que é ser uma pessoa escolhida, o que é ser uma pessoa separada, aleluia, a partir do momento que nós entendemos isso, colocamos no nosso coração, nada vai ficar diante de você para impedir aquilo que você tem que fazer. Nada, absolutamente nada. Prova para você na Bíblia de uma maneira muito prática. Em uma passagem bastante conhecida, Davi e Golias. Digamos que Davi, ele olha Golias e vê ali, ele vamos fazer a analogia dizendo que, pensando que é aquele sentimento de eu não posso, eu não consigo, eu não vou avançar. Mas ele tinha tanta consciência que ele era um homem ungido de Deus, separado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, que ele disse: esse é mais um incircunciso, esse é mais um leão, um urso que eu vou derrotar em nome do Senhor, que vai cair por terra. Esse que veio afrontar o nome do Senhor cairá por terra. E ele era tão convicto, que eu digo que a única falha de Davi na hora de derrotar Golias foi que em vez dele pegar uma pedra, ele pegou 5. E eu já falei isso numa mensagem na internet. Por que em vez dele pegar só uma pedra, ele pegou 5? Depois eu falo para você. A única falha dele talvez tenha sido porque ele pegou 5 pedras, mas ele com uma bastou para ele derrubar Golias, porque ele tinha consciência de quem ele era e quem o Senhor era na vida dele. Agora, por que toda essa introdução em vista dessa palavra que nós lemos aqui agora? Por que exatamente isso? Porque a igreja de Corinto ela ainda não tinha tomado posse disso. Ela não tinha essa consciência. Ela pelo menos a maioria que a gente possa analisar, se deixava levar por falsos mestres, falsos ensinos, ou doutrinas, ou falsos profetas, que estavam ali sendo constantemente enganados. E esses, eles ainda vinham titulados ainda, com uma carta na mão: ó, eu sou profeta, tá? Tá aqui. Ó, eu sou o enviado de Deus, tá aqui, ó. E o apóstolo Paulo, ele diz claramente: vós sois a carta escrita de Deus, não escrita com tinta, mas escrita no coração, não escrito em tábua de pedra. E ele fazendo clara referência aos mandamentos entregues a Moisés, a lei entregue a Moisés. Ele faz, não escrito em tábuas de pedras, mas escrito no nosso coração, exatamente no nosso coração. Por isso que ele diz: nós somos a carta escrita de Deus. A partir do momento que nós entendemos que nós somos a carta escrita de Deus, o mundo te olhará de uma maneira diferente. A afronta que pode vir sobre você, isso não exclui a possibilidade de uma afronta vir sobre você e sobre mim. Essa afronta, ela será um cisco superado em Cristo, como Davi derrotou Golias, como Sansão, ainda ungido antes de se desviar completamente, ele derrotou 1000 filisteus com uma queixada de mula. É dessa forma que eu prego hoje para você. É dessa forma que eu falo para você, em que Deus ele quer falar com nós. O apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Ele diz, colocando uma igreja ao lado dele, e com ousadia ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Era uma igreja que não tinha tomado posse disso, diferente do apóstolo Paulo, que ele vivia isso. Ele vivia isso. A essência dele transpirava o sentimento de Cristo. Ele sempre tomou posse de saber que ele era um separado, um escolhido por Deus. As pessoas que não tomam posse disso, que ainda não entenderam que são separadas e escolhidas por Deus, vem sobre eles muito fácil as lutas e as provas.
não quero dizer que não virá. Eu tomo posse, eu sou o escolhido, eu sou o eleito. Não vai vir mais afronta, vai vir sim. Você vai continuar levantando com dificuldade de madrugada, vão continuar se levantando contra a tua vida e teu ministério, vão continuar lhe afrontando com palavras, com ações, vai acontecer de qualquer jeito. Mas a diferença está na consciência que você tem, que você é separado e escolhido. Pode o mundo estar guerreando ao redor de você, você está aqui protegido por uma redoma invisível que só você e Deus vê, só você e o Senhor vê. Não vai chegar, não vai te derrubar, porque você está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Você está firmado num firmamento muito bem fundado, que é o próprio Senhor. Pode se levantar o exército filisteu contra a tua vida, pode se levantar o exército querendo te derrubar, mas não vai conseguir. Lembre da batalha de Jericó. Na batalha de Jericó, com todas aquelas voltas, Israel sitiando ali Jericó, acabaram com o exército inimigo, destruíram tudo, invadiram, conseguiram conquistar o Jericó. Logo em seguida veio uma cidade muito menor chamado Ai. Acã trouxe pecado, trouxe despojo e escondeu no meio, debaixo da sua tenda. E a cidade muito menor chamada Ai, que seria conquistada, subjugou. A palavra subjugar quer dizer que foi tomada à força. A cidade Ai, pequena, subjugou Israel, derrotou Israel. Por quê? Porque tinha pecado no meio de Israel. Josué rasgava suas vestes, lançava pó sobre a sua cabeça, se lançou no chão. Deus, ele disse: ei Josué, te levanta daí, Josué, porque tu está sofrendo, homem. Tem pecado no meio de Israel, por isso que vocês foram derrotados. E ele começou a chamar, e ali nós sabemos a história em que fim chegou. Acã e a sua família foram todas destruídas por conta desse pecado. Ou seja, o próprio Josué naquele momento, ele questionou por que eles tinham perdido naquele momento. Não quero dar ênfase para o pecado, quero dar ênfase para quem é servo de Deus naquele momento, aleluia, que não olha para a luta, para a afronta, mas sabe quem é o Deus a quem está servindo, sabe quem é o Senhor a quem está servindo, aleluia, sabe quem é o Deus a quem serve, glória a Deus. Nós precisamos refletir verdadeiramente a glória de Deus, porque através desse tomar posse, vão saber quem você é lá fora. Sabe, o profeta Eliseu? Vejo que esse é um homem de Deus, vejo que esse que passa todos os dias aqui na frente é um homem de Deus. Vamos preparar um quarto para ele, colocar uma mesa, uma lamparina, uma cama, para na sua passagem, na sua viagem, ele repousar. Você consegue entender? Uma mulher que olha para um homem que só via ele passar. Esse aí é um homem de Deus. E nós estamos falando de Eliseu, de um homem que tinha a unção dobrada, que foi dado por Deus por intermédio de Elias, e que era um outro exemplo de que ele realmente tomou posse de quem ele era. E realmente tomou posse de quem era Deus na vida dele. Aleluia. De quem era Deus. Eliseu, ele tinha tanta unção sobre a sua vida, que mesmo na sua morte, ele curou. Mesmo na sua morte, ele ressuscitou ali. Machado flutuar, quem já viu isso, meus irmãos? De tanto poder, de tanta glória que existia nele. Porque ele tomou posse, ele sabia quem ele era perante o Senhor. E quem era Deus na vida dele. Aleluia. Você sabia que as pessoas leem você e eu? Sabia disso? Que as pessoas leem quem é você e quem sou eu? Trocando em miúdos, falando de uma maneira muito objetiva, eles estão lhe analisando a cada um de nós, para saber quem somos nós,
na presença de Deus? Você consegue avaliar isso? Você sendo o tempo todo observado, igual como Eliseu passando ali, e viam ele, vejo que esse é um homem de Deus. O que falam de você? O que falam da igreja? O que falam de nós? O que tem falado de nós? Quem somos nós na presença de Deus? Essa é a pergunta que nós devemos responder a cada um de nós. Salmos 89. Salmo 89, 15. Vou abrir aqui para você. Salmos 89, 15. Salmo não tem capítulo, tá? É só número. Salmo 89, 15. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Quando nós lemos aqui esse salmo no verso 15, bem-aventurado o povo que conhece o grito de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença, são verdadeiramente esses que não só conhecem a Deus, mas são conhecidos por Deus. E quando fala em grito de alegria, é que proclamam quem Deus é e quem eles são na presença de Deus. Quem Deus é e quem eles são na presença de Deus. Vou ler mais uma vez: bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Nós somos postos à prova todos os dias, do momento que a gente levanta, da hora que nós vamos deitar, no final do dia. A todo instante, quem somos nós perante o Senhor? De que forma as pessoas estão lendo a nossa vida? De que forma as pessoas estão olhando para nós? E o que estão falando de nós? Que leitura elas estão fazendo de você e de mim? O nosso viver em Cristo, preste atenção, o nosso viver em Cristo deve ser refletido para todos, absolutamente para todos, não só para os de dentro de casa, ou não só para os de fora, porque acontece, ao contrário, às vezes nós vivemos tanto Cristo dentro da nossa casa, mas não vivemos fora, e o contrário é verdade. Vivemos Cristo tanto fora de casa, mas dentro de casa é o Satanás encarnado. Dura palavra, mas é verdade. O refletir Cristo deve ser para todos na nossa vida. Todos. Efésios 1, versículo 3 e 4, diz assim: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Gênesis capítulo de número 12 fala justamente do chamado de Abraão, pai da fé. Todos nós, pela fé em Cristo Jesus, somos descendentes, filhos de Abraão. É isso que diz a palavra do Senhor em Hebreus. Mas quando nós olhamos para Gênesis capítulo de número 12, quando Deus diz para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, naquele momento eu creio verdadeiramente que Abraão escutou o chamado de Deus. E quando Abraão escuta o chamado de Deus, preste atenção na analogia, é o momento que você e eu, comparado com o momento que você e eu escutamos a palavra do Senhor, escutamos o chamado de Deus para a nossa vida. Aleluia. Deus chamou Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele pode ter dito muito bem a mesma coisa para você, mas ou então de uma forma diferente: vem cá, sai daí do meio desse povo ímpio e vem para cá para me servir. Foi exatamente o que Abraão fez quando escutou a voz do Senhor. Aleluia. E sabe o que ele passou a ser? Exemplo para todos os povos. Exemplo para todos os povos. Tem gente que diz assim: ah, mas Abraão ele fez uma aliança na carne com Deus.
Ele primeiro fez uma aliança no coração, e anos depois foi que veio a confirmação da aliança na carne. Anos depois. Entenda bem o que eu quero dizer. Abraão escutou o chamado de Deus. Ele foi transformado, o coração dele foi transformado, a essência dele foi transformada. Ele passou naquele momento a refletir a vontade de Deus perante os outros homens. E eles estavam ali analisando Abraão, o que ele era antes e o que ele passou a ser depois que ele escutou o chamado de Deus. Ele se transformou em um servo do Senhor, aleluia, e foi exemplo de fé, e até hoje exemplo de fé para você e para mim. Quantos dariam o seu filho para a morte aqui? Quantos? Abraão, sacrifica teu filho por amor a mim. Eu vou falar como o professor aqui, tá? Aqui na escola a gente falava assim: paizinho, mãezinha, sacrifica teu filho por amor a mim. Deus falando. Abraão é ou não é exemplo de fé? Ainda que no último instante levantando o cutelo para matar seu filho. Abraão, não faz isso. Sabemos o quanto tu és fiel. Sabemos o quanto tu és fiel. Deus sabe o quanto você é fiel. O que a palavra do Senhor quer dizer para você nessa noite? Deus sabe o quanto você é fiel. Deus sabe até onde você pode chegar. Deus sabe até onde é o seu limite. Ele sabe onde é o seu limite. Você só precisa tomar posse, para que seja refletido todos os dias, onde você colocar a planta dos seus pés, a glória e o milagre de Deus. Aleluia. Para o apóstolo Paulo, os irmãos convertidos em Corinto, era a maior carta de recomendação que ele poderia apresentar às pessoas. Você sabia disso? Para o apóstolo Paulo, a maior carta de recomendação. Espera aí, tu é apóstolo? Me prova que tu é apóstolo. Está lá a minha carta de recomendação, lá em Corinto, lá em Efésios, lá em Colossos, lá na Galácia. Minhas cartas estão lá, porque o que eu prego é verdade, o que eu vivo é verdade. Aleluia. Você consegue entender? O que eu prego, o que eu vivo é verdade. Aleluia. E nessa ação de dizer, olha, a minha carta está lá nos convertidos de Corinto, lá nos convertidos da Galácia, lá de Colossos, lá de Éfeso, a minha carta está lá, e que dessa forma ele está dizendo assim, olha, eu amo todos eles, é a demonstração de amor a todos eles. Glória a Deus no momento, aleluia, que eu posso apresentar. E a pergunta é, a nossa vida é contra ou a favor do Evangelho? Analise essa pergunta agora. Responda para você mesmo. A nossa vida, a sua vida, ela é contra ou a favor do Evangelho? É contra ou a favor? Para você responder essa pergunta, as práticas devem falar por si só. O que eu vivo é contra ou a favor do Evangelho? O que eu falo, e normalmente o que eu falo é o que está no meu coração, é contra ou é a favor do Evangelho? Certo pregador, ele chegou e disse a si mesmo: nós somos a única Bíblia que muitas pessoas lerão. Olha como isso é profundo. Nós, você e eu, somos a única Bíblia que muitas pessoas irão ler. Você consegue entender o quão profundo é isso? Que nós, você e eu, somos a única Bíblia que muitas pessoas irão ler. Isso quer dizer que Deus ele vai cobrar de nós aquilo que nós fazemos. Deus ele vai requerer de nós aquilo que nós fazemos, de bom ou de ruim. Será apresentado perante o Senhor. Que Bíblia você tem
apresentado perante o Senhor? Que Bíblia, sendo você, tem apresentado perante as outras pessoas? O que eu sei é o seguinte: a verdade plena e absoluta, assim como o apóstolo Paulo, ele falou para a igreja de Corinto, traduzindo em palavras, expressando seu amor, em que ele diz que a carta de recomendação dele são os convertidos lá de Corinto, lá de Éfeso, lá da Galácia, lá de Colossos, do templo central aqui no Novo Buritizal, ou de qualquer outra igreja, aleluia. Da mesma forma tem que ser na sua vida e na minha vida, porque aqueles que tomaram posse, lembre da mensagem, tomaram posse, são a essência de Cristo. A guerra pode estar acontecendo, o mundo caindo ao redor dele, mas ele sabe quem ele é perante o Senhor, e ele tem consciência quem é Deus na vida dele. Meu irmão, se nós temos essa consciência, se nós sabemos quem nós somos perante o Senhor, nada pode te abalar, nada pode te parar, nada pode te destruir, nada pode acabar com o teu ministério, nada, absolutamente nada. Você é servo, você é filho, você é eleito, você foi levantado pelo Senhor, aleluia, para proclamar através da sua vida as glórias de Deus, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.